Olá, seja muito bem-vinda à segunda aula da jornada dos 10K+. Essa jornada é incrível em que eu tô te ensinando como conquistar seus 10 mil primeiros seguidores. E não importa quantos você tem hoje, se você tem 2, se você tem 7, se você tem 30, tanto faz, tá? É do 0 aos 10 mil seguidores. E mais do que isso, estou aqui também te ensinando várias coisas sobre como você pode, a partir do seu Instagram, a partir do seu conteúdo, a partir do seu posicionamento na rede, conquistar 10 mil reais por mês na sua conta. Você pode até achar muito olhando hoje, né? Você fala assim, putz, será que eu consigo? 10 mil, muito dinheiro. Pode ser que você ache pouco também, não sei qual é a sua realidade, mas eu sei que para muita gente 10 mil por mês é um bom dinheiro, é um dinheiro muito interessante de se ganhar, ainda mais via Instagram, e eu quero te ensinar todas as ferramentas, tudo que eu aprendi na minha jornada para você conquistar um Instagram que mais do que é cheio de gente, que tenha os clientes certos ali, os clientes que pagam o seu preço, que valorizam o seu trabalho, que não enchem o seu saco, mais importante, que não te peçam desconto, né? Porque isso é chato demais. Se você ainda não me conhece, meu nome é Valesca Bruzzi, eu tenho um Instagram, meu perfil há mais de 6 anos, e lá eu fui contando para vocês na nossa primeira aula aqui da jornada toda a minha trajetória, né? Então o que aconteceu? Bom, nesses 6 anos de Instagram eu aprendi uma série de coisas. Durante 5 anos eu ficava dando cabeçada na parede. E assim, cabeçadas homéricas, tá? Eu não tinha estratégia, eu ficava querendo entreter a galera e não tinha direcionamento no meu perfil. O meu conteúdo não tinha estratégia nenhuma. Sabe aquela coisa de... É como se você pegasse um carro e saísse dirigindo. Para onde você vai? Não sei. Qual caminho você vai seguir? Não sei. Eu estava ali simplesmente agindo de acordo com o que me parecia adequado em cada momento. Isso variava, né? Então, o meu conteúdo era uma zona, cuidado de imagem não existia, eu postava qualquer coisa, né? Eu aparecia do jeito que eu acordava, eu aparecia do jeito que eu ia dormir, eu aparecia de qualquer jeito. Eu não tinha um cuidado de fazer um conteúdo que atraísse a minha persona, eu não tinha um cuidado de fazer conteúdo de topo, meio e fundo de funil. Ou seja, não tinha estratégia nenhuma. E com isso, o que aconteceu? Eu fiquei 5 anos dando cabeçada, muito embora eu já despendesse muita energia no meu Instagram, porque eu faço conteúdo todo dia, meu amor, há 6 anos. Desde que começou, desde que eu entrei no Instagram, eu posto todos os dias. Antes de ter story, era postagem no feed, depois era feed story, depois eu fiquei mais nos stories. Mas a grande sacada é a seguinte, nunca deixei de estar presente todos os dias no meu Instagram. E aí que aconteceu, né? Que nesses 5 anos que eu fiquei dando cabeçada, eu percebi que muitas coisas que me falavam para fazer, elas até funcionavam para trazer mais gente pro meu perfil, né? Por exemplo, sorteio, grupo de engajamento, já fiz tudo isso, tá? Usar automação, tudo isso traz mais gente pro meu perfil. Trazia, entrava uma galera, mas essas pessoas não eram retidas, elas entravam e saíam. E aí eu resolvi um belo dia começar a estudar de verdade. Fui atrás de curso gringo, né? Fiz curso na Inglaterra, fiz curso dos Estados Unidos, aprendi muita coisa sobre isso, fui estudar a fórmula de lançamento, buscando aplicar os princípios que o Érico ensina, né, do lançamento pro Instagram, tudo relacionado a marketing de relacionamento, aprendi um monte de coisa com o Ícaro de Carvalho, fiz todos os cursos que ele disponibilizou, e eu resolvi, a primeira coisa que eu decidi, assim, foi parar de ficar buscando 98 gurus de marketing digital e fazer aquela salada mista no meu perfil. Eu escolhi quem seriam os guias nessa minha remodelagem no meu perfil e eu segui. Sem ficar analisando o resultado dia a dia, sem ficar preocupada de, putz, será que vai dar certo? Resolvi tomar esse ato de coragem e realmente mudar da noite pro dia. E por que eu falo isso falando com um ato de coragem? Porque quando eu comecei a fazer essa reforma geral no meu perfil, não era um perfil pequeno, sabe? Já tinha mais de 40 mil pessoas, entre 40 e 50 mil pessoas, né? Então exigia de mim um desprendimento, porque eu tinha medo de trazer conteúdos que chocassem meu público anterior. Eu tinha medo de cair no ostracismo, das pessoas não gostarem. Eu ficava insegura de trazer assuntos que não interessassem a minha audiência. Tinha medo de ter pouco like, tinha medo do flop. Normal, também sou humana. E aí o que aconteceu? Aconteceu que depois que eu rompi essa barreira e comecei a fazer conteúdo bom e ter uma linha editorial, ter, sabe, tudo bonitinho, as coisas começaram a mudar. E aí foi o que eu falei pra vocês. Se tivesse funcionado só pra mim, o método teria sido validado? Mais ou menos, né? A grande sacada foi quando eu comecei a ensinar isso para as minhas alunas do 100 Passos, que é o meu curso que eu ensino marketing digital para Instagram. E aí elas começaram a ter muito resultado. Mas elas começaram a ter resultado demais. Não só em relação a ter audiência, de ter engajamento, né? De ter um alcance maior, de fazer as coisas acontecerem ali, mas de atraírem os seguidores certos. Porque a gente não quer só ter um monte de seguidor. Falo para vocês sobre
esse rompimento dessa barreira dos 10 mil seguidores, porque é uma marca importante, poxa, o arraste para cima e mais algumas funções, né, são desbloqueadas no Instagram quando a gente conquista os nossos 10 primeiros mil seguidores. Mas é mais do que isso, é trazer para sua rede os seguidores que viram cliente, porque trazer mais seguidor, todo mundo te ensina. Agora, como é que a gente faz para o seguidor virar cliente? Era isso que eu não sabia. Eu sabia bonitinho como é que eu fazia para jogar com a plateia, né? Como entreter a galera. Era só postar foto de biquíni. Tinha uma sequência, tá? Foto de biquíni, foto com o Gael, que Gael é a criança mais linda do mundo, é meu filho. Foto com meu marido, que é um deus grego maravilhoso. Foto, que mais? Foto mal acabada também gerava engajamento legal, né? Aquela foto acabando, mãe, descabelada. Funcionava super bem também. Mas, quando chegava na hora de vender um curso meu, quando chegava na hora de oferecer alguma coisa, as pessoas não confiavam. As pessoas não compravam. E aí eu trouxe na última aula algumas imagens, né, de quem era a Valesca. Eu quero trazer de novo aqui para vocês darem uma olhada. Pensa comigo, você ia estar aqui no nosso segundo dia de jornada se eu estivesse aparecendo desse jeito? E desse? Você tá entendendo? Eu te expliquei, te dei a introdução na nossa primeira aula de como a nossa imagem comunica uma série de coisas. E o que eu fazia? Muito embora o meu conteúdo já fosse bom, não era organizado, tá? Mas ele não tinha direcionamento, não sabia para onde ia, mas meu conteúdo sempre foi muito bom, sempre foi muito denso. Meu relacionamento com a minha audiência sempre foi muito legal, mas não tinha direcionamento, não tinha estratégia. Então, eu podia estar falando de uma coisa super importante aqui, mas a minha aparência, a minha imagem, a minha falta de cuidado pessoal diziam exatamente o contrário. Então, muito embora as pessoas no racional quisessem acreditar, eu sou psicanalista também, né? Já falei isso pra vocês? Pois é, eu fiz uma formação em psicanálise, eu sou advogada, já fiz um monte de coisa nessa vida, tá? Eu era advogada, aí fiz mestrado em Direito, fui dar aula em faculdade, aí entrei na procuradoria da USP, fui funcionária pública, fiz um monte de coisa. E aí, quando eu comecei a querer me entender mais, principalmente depois que eu virei mãe, né? A maternidade transforma a nossa vida de N maneiras, eu fui estudar psicanálise. E aí eu entendi que, muito embora aquilo que eu falasse tivesse um sentido, em um podcast seria um arraso. Com ninguém vendo, sem a minha imagem depor contra mim, era um arraso. Mas quando eu trazia essa mensagem associada a uma imagem que causava ruído na minha comunicação, era um desastre. Sabe por quê? Porque a gente se comunica por meio da nossa imagem, a gente se comunica por meio da nossa postura. É tudo muito instintivo. Pensa lá quando a gente estava na savana africana, né, dos nossos antepassados, quando a gente ainda estava ali convivendo até com os neandertais. Como é que funcionava? A gente conhecia os nossos semelhantes, a gente gosta de estar próximo de quem é parecido com a gente, e daí vem as bases, né? Que a galera gosta de justificar preconceito com essas teorias, e isso é uma furada, não vamos por esse caminho, mas o cérebro humano, ele tende a confiar em quem é parecido com ele. Eu não sei se você tem algum cachorro na sua casa, cachorro que, né, dessas raças, tipo, que não sejam SRD, mas, por exemplo, eu tenho um bulldog francês, o Dudu. Eu lembro que quando eu levava ele no Parque Ibirapuera, era incrível, que tinha um monte de cachorro correndo, e todos os bulldogs franceses brincavam juntos. Eles iam meio que se reconhecendo. Semelhante atrai semelhante. Quando eu entendi, né, estudando psicanálise, fui estudar os arquétipos em Jung, e eu entendi que eu tinha que trazer elementos desses arquétipos que facilitassem a minha comunicação, cara, as coisas melhoraram muito na minha vida. Não só quando eu transpus isso para as minhas mídias, mas para mim mesma. Eu precisava me ver. Eu precisava ver em mim os signos, os símbolos daquilo que eu acreditava ser poder pessoal, autoridade, conhecimento, sabedoria, resultado. Eu tinha que trazer esses elementos para mim. Você entende? Quando eu comecei a estudar cinema, que também teve isso, tá? Também passei um tempo estudando cinema, crítica cinematográfica. Eu aprendi que quando você vai fazer a montagem de um personagem, você não tem muito tempo para ficar ensinando sobre aquele personagem. Às vezes o personagem passa em uma cena só, em poucos frames ali no vídeo. E aí? Como é que você vai fazer uma caracterização que, para o telespectador, né, para a pessoa que está assistindo, ela bata o olho e entenda se aquele é um personagem bom, se ele é mau, se ele é vilão, se ele é bandido? Existe toda uma dinâmica que a gente traduz com o nosso posicionamento, com a nossa imagem, com a maneira como a gente aparece, com o nosso tom de voz. Você já viu um bandido? Já foi assaltada? Tomara que não. Mas quem já foi assaltada sabe. Se tem uma coisa que um bandido sabe fazer, é se posicionar. Então, se você já foi assaltado, eu falo isso sorrindo porque, né, é um exemplo horroroso, mas que você vai entender, ó, de cara. O bandido, ele tem um posicionamento muito claro. A pessoa, quando vai te assaltar, tudo bem, ela pode até gritar, né? É um assalto. Mas antes dele gritar, é um assalto, você já sabe que você vai ser roubada. Você já sabe. Por quê? Porque existe um posicionamento, existe uma postura, existe uma maneira certa de olhar, existe uma maneira de impostar a voz, existe uma maneira de posicionar braço. Você já entende. Você bate o olho naquilo e você fala,
me fudi. E aí o que você faz? Como que você se posiciona? Como vítima ou como alguém que vai atacar de volta? Você tá entendendo? Então, tudo isso são códigos que estão incrustados, né? Estão impregnados no nosso DNA, em quem a gente é. Por quê? Porque quando a gente estava lá na savana africana, não tem tempo para ver. Será que é um leão vindo? Ah, eu acho que é um leão. Será que é um leão? Aquele povo tá correndo ali? Ah, não, acho que é uma fé. Não! A gente bate o olho, a gente tem uma série de imagens mentais que vão acordando o nosso cérebro e vão mostrando. Isso é uma situação de perigo, isso é uma situação de confiança, isso desperta desconfiança. Não sei se vocês já estudaram aquele livro que é O Corpo Fala, alguma coisa assim, né? Eu nem gosto muito de seguir por essas teorias não, porque já deram margem para muita merda mesmo, né? Que a humanidade já fez. Que é essa coisa de ficar batendo o olho na pessoa e falando ela é confiável, ela não é confiável. Em criminologia isso é uma desgraça. O lado da advogada, você viu, né? De vez em quando baixa. O que acontece? A gente tem no nosso inconsciente uma série de referências que fazem com que a gente bata o olho nas pessoas e a gente faça julgamentos. Ainda que você fale assim, ah não, eu sou uma pessoa evoluída, eu não julgo. Mentirosa, você é mentirosa, a gente julga sim, tá? O que a gente tem que fazer é guardar o nosso julgamento pra gente. Mas a grande questão é, a gente vê as pessoas e a gente traz uma série de conceitos em relação a elas, verdadeiros ou não. Tudo bem? Então, quando a gente quer ter uma comunicação efetiva com o nosso cliente, com o nosso público, e no Instagram, lembra que eu te falei? A gente não tem muito tempo para ficar ali falando com as pessoas. A gente gostaria, né, que a pessoa sentasse aqui e ficasse, conte aí da tua vida. Não é assim. A pessoa dá pra gente 2, 3 segundos, às vezes um pouquinho mais. Tempo de deslizar a tela e ver se você vale a pena ou não. Então você tem poucos segundos para com a sua imagem, para com aquilo que você apresenta, mostrar para a pessoa, ei, eu sou confiável, fica aqui, me dá mais um tempinho com você. O Ícaro de Carvalho usa uma frase que eu acho genial, que é marketing é transformar segundos em minutos. E é exatamente isso. Eu usei alguns segundos com você, em algum momento você viu algum anúncio meu no Instagram, ou algum post meu, alguma amiga sua, e essa amiga é boa, hein? Te marcou lá no meu perfil. De alguma forma, você viu, você me olhou, você falou, essa menina aí, essa mulher vale a confiança, deixa eu passar um tempinho a mais com ela. E você tá aqui. Então, é isso. Você tem pouco tempo para capturar, né, para chamar atenção para você e fazer com que as pessoas te deem mais a atenção delas. Por isso, a gente vai falar aqui bastante sobre essa questão da imagem. Significa que a nossa imagem tem que ser padronizada, é todo mundo igualzinho? De jeito nenhum, sai para lá. O que a gente precisa é trazer para sua imagem aqueles elementos que a tua persona reconhece como alguém que é confiável, como alguém que tem a sensibilidade, que vai causar e vai promover a transformação que ela busca na vida dela. Tudo bem? Então, na nossa primeira aula, recapitulando aqui, a gente falou que em rede social tem que produzir conteúdo, tudo bem? Se você não viu a primeira aula, assista, tá? Dá um pulinho lá, por quê? Porque senão eu vou usar alguns conceitos aqui que você não vai entender, tá? Então, se você não viu, assista. Se você já viu, ótimo. Se quiser ver de novo, também aproveita. Mas também não fica demorando muito, não, porque daqui a pouquinho essa série de vídeos vai sair do ar, aí vai começar aquela encheção de saco, né? Valência, eu queria ver de novo. Não, vê agora, aproveita, tudo bem? Beleza, então volta aqui. Falamos sobre tem que produzir conteúdo, né? Falei sobre persona. Você já fez a sua? Deixei os exercícios para vocês lá no nosso canal do Telegram. Imprima se for o caso, mas você pode também usar ali como referência. Eu preciso que você escreva, tudo bem? Escrever não é a mesma coisa que digitar. Enquanto você está escrevendo, você está ativando uma série de conexões neurais e você consegue acessar tanta coisa muito mais profunda do que quando você está ali, ó. Digitar não é a mesma coisa que escrever. Ah, você é antiquada, analógica. Sou. Tudo bem? Então escreva. Coloca no papel. Tem gente que nem lembra mais como que é a própria letra, gente. Ai, coisa feia. Tem que escrever, tá? Defina a tua persona ali, coloca nas palavras. Vê como é que você se sente quando você traça essa persona. Falamos também sobre funil de vendas. Te expliquei o que é topo, meio e fundo de funil. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas daqui a pouquinho. Porque antes de mais nada, eu quero que você entenda que o que eu vou te ensinar aqui não é uma coisa que eu tirei, sei lá, do cu, entendeu? E vim aqui te passar, cagar um monte de regra. Não, não é esse o meu estilo. Como eu tava te contando no começo, eu passei um bom tempo, 5 anos. Gente, pensa, o que você faz em 5 anos? É muita coisa, né? Eu em 5 anos, nossa senhora, minha vida mudou bastante. Em 5 anos eu fiquei dando um monte de cabeçada tentando, né? Será que isso funciona? Será que aquilo funciona? Ah, eu vou baixar aplicativo tal. Será que eu tenho que fazer sorteio? Será que é collab? Será que eu tenho que fazer live? Será que é live todo dia? Será? Eu não sabia o que fazer. Então eu fiquei testando um monte de coisas e descobri um método que funcionava. Só que aí que tá. A grande virada foi perceber que esse método não funcionou só pra mim. Esse método pra mim funcionou bem rápido, tá? O meu reposicionamento e a coisa que realmente me fez explodir no Instagram não demorou coisa de 1 ano, não, foi menos. Eu lembro direitinho que em setembro eu tomei a decisão de que eu queria mudar, que eu queria realmente ter uma linha editorial, que eu queria ter estratégia no meu conteúdo, comecei a pesquisar bastante sobre isso.
Mas foi em fevereiro de 2020 que eu falei, tudo vai mudar. Eu tava lá em Nova York, tem foto, se você descer no meu feed você acha rápido até. Tava lá em Nova York com o Rafa, eu falei, eu vou começar a postar mídias, que são mídias, né? Eu vou começar a postar conteúdo, assim, como é que eu vou te explicar? Texto, né? Coisas que não eram apenas fotos de blogueira, porque até então a minha estratégia era, bom, vou postar só fotos lindas, né? Fotos maravilhosas, com um preset lindo do Lightroom, e isso aqui vai conectar. Conectava, mas a pessoa, quando alguém indicava, vamos supor, sei lá, o Rafa me indicava para algum amigo dele, para passar a me seguir, que tinha um conteúdo legal de marketing digital. A pessoa chegava na minha página e só via foto minha de blogueira. Umas fotos lindas, por sinal, porque eu fui aprimorando meu olhar e tinha umas fotos bem legais, com umas composições bacanas, né? Uns presets da hora. Só que o que acontecia? A pessoa não encontrava conteúdo. E qual era a minha barreira para colocar conteúdo? Ah, não vai flopar. Meu público não está acostumado com isso. Mas em fevereiro, lembro direitinho, a gente estava lá em Nova York e falei, quer saber? Eu vou arriscar, eu vou mudar. E eu mudei. E eu flopei. E flopei bastante. Mas sabe o que aconteceu? Caguei. Continuei seguindo em frente, porque eu sabia onde eu queria chegar. E aí, o mais bacana foi que quando eu resolvi tomar essa decisão, eu passei isso para as minhas alunas também. Eu tenho um curso que chama 100 Passos, talvez você já tenha ouvido falar, porque no meu Instagram eu falo todo dia sobre ele. 100 Passos para Decolar no Instagram. Eu comecei a ensinar esse método aqui, desse posicionamento que eu tô te ensinando, eu comecei a ensinar para as minhas alunas. E aí eu fiquei chocada com o poder que isso tem, porque elas começaram a aplicar no dia a dia delas e os resultados vieram, sabe, muito rápido. A mudança é drástica e não é uma coisa que demora anos para você perceber, não, é rápido mesmo. A gente acha que as pessoas vão ficar sempre associando a gente à imagem que elas tinham, mas na verdade essa atualização é bem rápida se a gente souber como conduzir. Então eu queria trazer aqui exemplos para você ver que não é só comigo que funcionou. Que não é uma coisa que, a Valesca deu sorte. Não! A Valesca tem o cu virado pra lua. Não! De jeito nenhum. É virado bem pra terra, bem caidinho. Então, assim, eu quero que você veja que isso que eu tô te ensinando aqui, você vai aplicar no seu caso e vai dar certo. Porque se funcionou pra mim, se funcionou para as minhas alunas, vai funcionar pra você também. Oi, eu sou Mariana Fragoso, sou maquiadora profissional e estudante de terapia capilar. Tenho um Instagram que fala sobre isso, dá dicas e truques para as mulheres cuidarem dos seus cabelos em casa e transformarem sua autoestima. Nesse mês de junho, eu me desafiei a fazer tudo o que a Valesca fala e o resultado foi excelente. Eu não tenho números grandes, hoje eu tô chegando a 4.000 seguidores, mas são seguidores localizados e específicos. Tanto que no meu bairro, 4 empresas esse mês me chamaram para parcerias ou recebidos. Uma delas, a parceria é fixa. O meu alcance no início era de 1.200 pessoas e hoje ele chega a mais de 20.000. As minhas impressões, o máximo que chegaram era 18.000 e hoje chega a 60.000. Muito obrigada, Valesca. O que me impedia era a falta de tempo e organização. Me organizei, encontrei tempo e o retorno foi incrível. Muito obrigada por esse mês. Então você entendeu que tá acessível, que não é uma coisa super difícil? Você não, então eu vou ter que contratar um designer. Não! Então eu vou ter que separar, 3 horas do meu dia. Não! É rápido. Se você tiver estratégia, você vai economizar muito do seu tempo. A grande questão é você parar uma vez na tua vida, sentar o rabo, pega a sua raba, né? Bota na cadeirinha, pega o computadorzinho e planeje o que você quer para você. Organize, pega todas as ideias que você está aprendendo aqui na jornada e já comece a fazer a sua separação da sua linha editorial, que eu vou ensinar daqui a pouquinho como é que você vai montar. Se você tiver uma estratégia, souber onde você quer chegar, vai ser muito mais fácil. Você vai começar a alinhar e você vai fazer com que tudo na sua mensagem tenha um cheirinho que desperte no seu cliente, desperte no seu seguidor a confiança, desperte a vontade de passar um cartão não com o outro, com você. Você tá entendendo? Não é difícil, não demanda muito tempo, não demanda experiência. Mas eu não sei nada de Instagram. Nem tem que saber, tá? Aqui em casa, por exemplo, quem dá aula de Instagram? Sou eu. Sabe quem realmente fica ali pesquisando sobre algoritmo, aplicativo, não sei o quê? É o Rafa, de vez em quando ele me dá uns feedbacks. Mas o que eu tô te ensinando aqui é muito mais profundo. É no sentido de desenvolver relacionamento com a sua audiência e com os princípios que eu tô te ensinando, não são princípios que você vai aplicar só no Instagram. Isso é o tipo de coisa que a gente deveria aprender na escola. É o tipo de coisa que os nossos pais deveriam ensinar pra gente. Mas ninguém sabia disso. Eu não sabia disso. Eu nasci em Diadema. Eu cresci num universo que era completamente diferente do que eu vivo hoje. Eu não tinha referência de sucesso, de elegância, de sofisticação, de confiança. Eu não sabia nada sobre arquétipos. Eu aprendi isso depois de véia. Você tá entendendo? E aí a oportunidade que você tá tendo agora é de pegar tudo mastigadinho, que você não tem como mastigar mais do que isso.
Só se eu for, né? Não dá. Mais que eu tô mastigando aqui, só se eu ruminar pra você, não dá. Então, você tem uma oportunidade grande aqui de pegar tudo mastigadinho, tudo bonitinho e trazer pra sua comunicação. E você vai ver rápido o resultado. Você não precisa ter um designer, você não precisa ter uma mega equipe, tá? Hoje eu poderia ter aqui, ó, 7 pessoas fazendo conteúdo, um post por dia pra mim. Eu faço isso? Não, por quê? Porque não precisa. Você entendeu? É rápido, é prático. Tudo demanda o quê? Um pouquinho de organização e de planejamento e um alinhamento interno entre quem é você, quem você quer mostrar. Lembra do exemplo dos diamantes? Qual faceta você quer revelar para o seu público? E você começar a investir nisso. E o resultado vem e não demora. O resultado não demora. Então, vamos embora? Bom, falamos sobre esses 3 temas, né, na nossa última aula. Tem que produzir conteúdo, tem que saber quem é a persona, tem que fazer funil de vendas e agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Quando eu falo para vocês que tem que produzir conteúdo, a primeira coisa que vocês pensam é: caramba, vai me dar muito trabalho, o que eu vou fazer, de onde que eu vou tirar, meu Deus, eu não tenho criatividade. Desbloqueia isso da tua cabeça, tá? Criatividade não é uma coisa que só bate nos gênios, os grandes artistas, os pintores, essas pessoas são especiais? São. Eu sou? Não, eu sou uma pessoa igual a você. A vida inteira, eu lembro direitinho, quando eu era estagiária em escritório de direito, meu chefe sempre tinha uma avaliação, né? Trabalhava em escritório grande. Quem conhece? Siqueira Castro Advogados. Tinha o formulário de avaliação. E aí tinha alguns critérios ali, né? E eu sempre tomava nota mínima em um critério específico. Sabe qual era? Criatividade. Louco isso, né? E hoje em dia uma das coisas que eu olho pra mim e falo que assim que mais me caracterizam é exatamente a criatividade. Agora por quê? De repente eu acordei, agora eu sou criativa. Não! Eu comecei a perceber que a criatividade não é um dom, não é uma coisa assim que ou você nasce com ou você nasce sem. Ou você nasce com o dom para ser publicitário paulistano, que tem tatuagens bonitas e escuta músicas experimentais, ou você é uma pessoa quadrada que não tem a travada limitada. Não é assim. Criatividade a gente desenvolve. Então o que eu quero te dizer, antes de mais nada, é toda vez que você pensar assim, isso é difícil demais, isso não é para mim. Muda essa programação. Cada vez que você colocar uma barreira que deixe seu cérebro confortável, você derruba ela, tá bom? Então começou com isso de, mas isso é difícil. Não, não é. Quero que você reprograme. Comece uma reprogramação linguística na tua cabeça. Que é desafiador, mas eu vou dar conta. Toda vez que o teu cérebro disser pra você, isso é muito difícil, eu quero que você pense, não, é desafiador e eu vou dar conta. Tudo bem? Vamos fazer esse combinado aqui? Então tá. A criatividade, como é que a gente ativa ela? A gente às vezes acha também que ser criativo é só criar coisas do zero, né? Criar do nada. E não é assim que funciona. Eu fiz um curso muito legal de criatividade com o Murilo Gun. E ele explica lá uma coisa que eu achei muito interessante e levei aquilo para a vida. A criatividade nada mais é do que um processo que parte da combinatividade. O que é combinatividade? Bom, o que é um smartphone? O smartphone é o quê? É um palm top misturado com celular. O que é um tablet? É uma espécie de computador misturado com o quê? Com uma agenda que existia antigamente, né? Aquelas agendas portáteis. Tudo que existe no mundo parte de coisas que já existiam antes. O cérebro humano, ele não tem a capacidade de inventar coisas do zero. Normalmente a gente parte de coisas que a gente já viu, né? Já visualizou. Então se a gente vê, por exemplo, aqueles estudos de física que falam sobre 10 dimensões, 11 dimensões, você consegue imaginar mais do que 3 dimensões? Não dá, a gente nunca viu. A gente não tem como imaginar aquilo que a gente não consegue conceber. Você tá entendendo? É inconcebível. E aí que tá. Quando a gente entende que a gente não vai criar coisas do zero, a vida fica mais fácil. Tudo bem? E aí tem um livro que eu li por indicação desse curso que eu fiz com o Murilo Gun, que chama Roube como um Artista. Eu vou colocar a indicação aqui embaixo. Esse livro é fantástico, porque ele mostra o quê? Ele dá aquela autorização do tipo, cara, você vai copiar. Você vai copiar muita coisa que já existe por aí, não tem problema. Desde que você indique a fonte e desde que você reserve um espaço para sua autenticidade, para sua criatividade. Então, vamos lá. Vamos supor que você seja advogada. Como é que você vai inovar, né? Num meio que é tão travado, num meio que é tão... Você vai conseguir sim, porque tem gente que acha que, não, mas não pode fazer marketing jurídico. Mas pode. É só você ler aquele código lá de ética, médico, advogado, psicólogo, vocês adoram usar essa desculpinha, né? Mas na minha área não pode. Mentira, é preguiça sua. Dá uma xeretada no seu código de ética e vê o que não é proibido. É permitido. Aí você vai e faz. Tudo bem? Então vamos lá. Quando você entende que tudo que você criar já vai ter sido, você já viu em algum lugar antes, tá tudo bem. É só você continuar aperfeiçoando, aprimorando, trazendo aquilo para cada vez ser mais parecido com o que é você, com a sua autenticidade, com a sua mensagem. Por exemplo, se você não é uma pessoa das mais criativas do mundo, né, que acorda tendo ideia, cuspindo ideia pelo mundo, começa a navegar por outras redes sociais.
Você só fica focado no Instagram o dia inteiro vendo fotos de concorrente? O que você acha que você vai produzir no final do dia? Aquele monte de conteúdo bosta igual dos seus concorrentes. Entendeu? É isso que você quer? Não. Então, primeira coisa, navegue fora do Instagram. Frequente o YouTube, dá uma xeretada lá, vê o que a galera tá fazendo. Se tem uma coisa que eu faço, às vezes o Rafa me pega que eu tô encostado, tô vendo Felipe Neto, mas não tem nada a ver com o meu conteúdo, mas a gente precisa ter contato com outras coisas. Uma coisa que eu amo fazer, que agora, né, a gente tá no meio de uma pandemia, enquanto eu tô gravando esse vídeo, não tá rolando viagem. Mas se eu entro no aeroporto, eu pego a revista mais tosca que tiver lá pra dar uma xeretada, pra comprar, pra acompanhar na viagem. Leio coisas que estão completamente fora do meu universo. Outro lugar que vocês vão achar muita coisa bacana para vocês trazerem isso para o conteúdo de vocês no Instagram, independente qual seja a sua área, é o Pinterest. Coloca lá, né? Busque referências de mídia, de conteúdo, de temas, de como fazer essas abordagens, né, relacionadas àquilo que você quer trabalhar no seu perfil. Então, recapitulando aqui. Se na última aula eu falei para você que você tinha que fazer conteúdo, nessa aula eu quero falar para você ativar a sua criatividade, para você realmente começar a beber de outras fontes, diferente da fonte dos seus concorrentes, para você realmente se destacar e se diferenciar. Porque se você mostrar para o seu público exatamente a mesma coisa que seu concorrente mostra, no final das contas, o que vai te diferenciar na hora de fazer o fechamento da venda? O preço, né? E é o que eu te falei desde o começo. Eu não tô aqui para ser a mais barata. Você também não tá aí para isso. Se você estivesse aí buscando ser só a mais barata, você não tá fazendo um curso de marketing digital, de posicionamento de imagem. Você estaria fazendo um curso de, sei lá, de custos, né? Como cortar custos para você poder diminuir seu preço. Não é seu objetivo. Seu objetivo não é se destacar realmente, é parar de ficar atraindo para o seu perfil e para a sua vida esse monte de cliente caroço que fica te pedindo desconto, que não valoriza o seu trabalho, que atrasa para pagar, que demora, que enrola. Sabe? É esse tipo de cliente que a gente não quer atrair de jeito nenhum. E eu vou falar uma coisa pra vocês, ó, parênteses aqui, tá? Antes de fazer esse meu reposicionamento, eu tinha um projeto que chamava Firme no Foco, né? E ele era bem baratinho, era bem acessível, assim. Eu queria realmente trazer a galera que não tinha grana pra investir num projeto pessoal e tal. E eu comecei cobrando R$19,90 por mês. R$19,90 por mês. 4 aulas relacionadas a um tema específico, material de apoio, parará, grupo, do caralho, né? Tinha gente que reclamava que era caro demais. Tinha gente que pedia cancelamento e reclamava da qualidade do produto. Tinha tudo que você pode imaginar, tá? E tudo bem, levei tudo isso como feedback para melhorar o meu produto, fui melhorando, fui aumentando discretamente o preço e bateu, no final das contas, ele estava custando R$35,90. Como a minha imagem não traduzia tudo o que eu queria que traduzisse, eu atraía pessoas que não tinham nada a ver, que não batia comigo. Conclusão, no final das contas, eu tinha um trabalho do caramba para trazer o cliente certo, que até com o valor de R$35,90 achava caro. Você entendeu? E hoje em dia, eu tenho um curso que eu cobro, sei lá, R$1.000, e tem gente que quando vai passar o cartão fala, ué, nossa, tá barato demais, tem uma coisa errada. Que é um cuidado que eu quero que você tenha. Quando você souber fazer esse reposicionamento, esse rebranding no final das contas, né? Conseguir se apresentar na sua máxima potência, talvez você tenha um problema com o seu preço que tá baixo demais. Você vai ter que subir um pouquinho. Porque senão as pessoas vão desconfiar, vão falar, ué, por que ela tá cobrando tão pouco? Alguma coisa errada aí. Então, é um problema positivo que eu quero que você traga para sua vida. Eu quero que você saiba exatamente para quem você quer se direcionar, quem você quer atrair para sua rede, para que você possa trabalhar com o cliente certo. Aquele cliente que valoriza o seu trabalho, aquele cliente que paga o que tem que pagar, que faz questão de te indicar para a rede toda dele. Você tá entendendo? É isso. Então vamos lá. Falamos aqui sobre ativar a criatividade. Você já entendeu que você vai ter que navegar por aí. Vai ver TikTok, vai ver dancinhas de adolescente, não tem problema. É isso aí, a gente tem que realmente dar esse refresh, conversar com outras pessoas, buscar entender, conversar com o seu público, abrir sua caixinha de perguntas, não só para falar sobre o seu grande tema, a gente já vai falar sobre isso, mas para buscar saber o que as pessoas estão assistindo, o que elas estão fazendo, quais são as referências dela. Tem a oportunidade de fazer um curso super diferente? Faça. Um dos cursos que mais abriu a minha cabeça, né, que eu fiz nesse ano, eu faço muito curso, eu sou Maria Curseira. Esse ano, o curso que mais abriu a minha cabeça foi um curso de crítica cinematográfica do Pablo Vilaça, que eu fiz no começo do ano. Cara, como expandiu o meu horizonte, não só em relação a cinema, né, que o objetivo era esse a princípio, mas quando eu penso hoje na minha criação de mídia, cara, como me enriqueceu. Então, se permita ir além, né, entenda que você vai copiar alguma coisa, não tem problema, mas a grande questão é como é que você vai fazer a sua combinatividade. Isso vem de você. O que você vai juntar com o quê? Você entendeu? Então, ative a sua criatividade. E vamos falar agora sobre o segundo ponto dessa aula, que é fazer conteúdo bom.
Por que eu tô falando isso? Frisando no bom. Quando eu escrevo sempre em caixa alta, né? Conteúdo bom, desse tamanho, letras garrafais, caps lock. Por quê? Porque as pessoas em geral, quando começam a produzir conteúdo, elas até começam bem, né? Você começa entregando umas coisas legais, você faz umas coisas interessantes, você fala sobre temas que interessam a sua audiência. Só que aí chega uma hora que você começa a pensar, tô entregando demais aqui. Será que se eu entregar tudo isso pro meu cliente, por exemplo, pro meu seguidor, né? Será que ele vai querer me contratar ainda assim? Vamos supor que você tenha uma empresa de marmita. Você faz marmita fitness, né? Aí você começa a postar receitas. Receitas super legais, que geram engajamento, começa a fazer live com receita. Quando você estiver fazendo conteúdo bom, aquele conteúdo bom, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ter dó de entregar esse conteúdo. Você vai pensar, putz, podia fazer um e-book com isso, podia vender, não sei se eu vou entregar isso não. Aí você começa a querer baixar a qualidade do seu conteúdo. Quando você começa a ter dó de entregar o que você está entregando, significa que você está no ponto e que não tem que entregar menos porra nenhuma. Tem que entregar isso mesmo, é daí pra cima. É subindo sempre o sarrafo. Aí parece que se eu entregar muito agora, o que eu vou vender depois? Ah, se vira, se vira. Lembra a criatividade que a gente falou para ativar? É exatamente para isso. Tudo bem? Você não tem que achar que você encontrou finalmente seu santo graal e que se você entregar isso as pessoas não vão querer. Pelo contrário. Lembra que eu te falei que conteúdo é uma forma de propaganda? Quanto mais você entrega conteúdo, mais as pessoas querem saber sobre você. Conteúdo é a única forma de propaganda que gera esse efeito. Quanto melhor for o seu conteúdo que você gera, o seu conteúdo gratuito, mais as pessoas vão confiar em você, mais as pessoas vão ficar pensando, putz, se no gratuito é assim, imagina no pago. Se a receita que ela está indicando aqui já é essa delícia, tem essa qualidade, imagina como que não é a comida dessa mulher. Você está entendendo? Ao mesmo tempo, é uma maneira de você mostrar quais são os seus padrões quando você está cozinhando. Se você é confeiteira, por exemplo, ao mesmo tempo que você está ali mostrando o cuidado que você está montando o seu bolo, está mostrando o tempo que demora para você confeitar, para você, né, fazer, como é que chama aquele negócio que vocês fazem assim, ó? Adoro ver esses vídeos, né, que vai rodando a bailarina e vai espatulando a coisa linda de ver. Quanto mais esmero você demonstra ali, você vai mostrar, olha, o corante tem esse aqui é o mais barato, não é o que eu uso esse aqui. Ah, o recheio de Nutella, eu uso Nutella mesmo, não compro o genérico. Você vai mostrando. Tudo isso vai formando na cabeça do seu cliente uma imagem de caralho. O bolo dela não é o mais barato, mas deve ser muito gostoso. E aí, quando ela tiver aniversário do filho dela de 2 anos, ela vai querer comprar de quem? Do mais barato? Ou ela vai reservar um espaço no orçamento dela para você? Você tá entendendo? A gente tá falando aqui sobre se diferenciar. Eu quero que você se coloque em uma caixinha na cabeça do seu cliente, porque o cliente tem mania, né? Ele coloca você nas caixinhas. Ah, preço de bolo, o brigadeiro, a marmita fitness, quanto custa, o advogado, quanto custa. Eu quero que você saia dessa caixinha pré-estabelecida pelo seu cliente na cabeça dele e você crie a sua própria caixinha, que você crie o seu espaço na cabeça do cliente. Você entendeu? Que não é como o mais barato, não é como qualquer um serve. É o seu, é diferente. E isso você consegue fazer por meio do seu conteúdo. Então vamos lá. Quero dar exemplos práticos aqui, porque eu sei que às vezes você trava, né? Quando você pensa, entendi nesses exemplos que você deu, mas e para o meu nicho? Bom, eu vou dar aqui 3 exemplos. O primeiro de um mercado que é mais restrito, vamos supor, psicóloga. Né? Então vamos falar do caso da psicóloga. Eu falo mais restrito porque psicóloga não pode fazer uma venda explícita direta. Tem que ser uma coisa mais, né? Tem todo uns entraves éticos que ainda bem que existem, né? Eu quero falar aqui de alguém que vende mercadoria, por exemplo, roupa, né? Uma loja de roupa, ótimo exemplo, gostei de ter pensado nisso. E quero trazer aqui também de um profissional liberal que pode jogar mais soltinho, né? Vamos pensar no coaching, que acho que vai ser bem legal. Então vamos lá. A psicóloga, como que ela pode fazer conteúdo bom, sem ter dó de entregar, aprofundando e ao mesmo tempo respeitando os limites éticos? Bom, quando você vai fazer, se você fizer, por exemplo, um carrossel sabe o que é, né? É quando é aquela fotinho que você posta e vai arrastando para o lado. Se você começa a fazer uma série sobre depressão, e você vai ensinando, você vai explicando, né? Você simplifica os conceitos, você mostra, dá exemplo de pessoas famosas que já assumiram ter depressão, fala um pouco sobre tratamento, fala sobre o que é uma vida antidepressiva, fala sobre como que a psicologia pode te ajudar nesse momento. Você pode trazer todos esses conteúdos e aí quando você sentir que você pensa, putz, acho que a pessoa vai ficar tão satisfeita com esse conteúdo que nem vai querer procurar um psicólogo. Posta. É aí que você tem a métrica de que o seu conteúdo tá bom. Por quê? Porque você pode ter certeza que vai ter muita gente que vai olhar aquilo e vai falar, com isso aqui já dou conta, já consigo sair da depressão. Vai ter? Vai. Tudo bem, não tem problema. Mas vai ter um monte de gente que nem sabia que podia estar vivendo um quadro depressivo, mas que por você mostrar que você sabe, por você demonstrar autoridade enquanto você está ensinando aquele conteúdo, por você mostrar que você sabe pra caralho do assunto, vai falar, putz, eu preciso de uma psicóloga e tem que ser ela, porque ela é a melhor. Ela vai me tirar desse buraco.
Entendeu? O segundo exemplo que eu dei foi de uma loja de roupa. A galera que é lojista adora usar esse bloqueio mental como desculpa para não produzir conteúdo, né? Ai, Valesca, mas eu trabalho com roupa, eu vendo biquíni, não tem nada a ver. Vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho? Vamos, então vamos. Conteúdo para roupa. Cara, você pode falar sobre estilo, você pode falar sobre moda, pode falar sobre tendência, pode falar sobre corpo, pode falar sobre autoestima, pode falar sobre, nossa, tanta coisa. O que favorece, o que atrapalha, o que é moda para você, quais são os estilos universais, né? O que as pessoas estão usando, quais são as referências, quais são as referências que você usa, sobre tecidos, sobre corte, por que o seu tecido é diferente do tecido da vizinha. Você tá entendendo? Tudo isso vai fazendo com que seu cliente desenvolva um relacionamento com você. Se ele não tá com o cartão na mão agora, querendo a sua blusinha, ela vai ficar por ali. E aí um dia, ela pensa, putz, preciso de uma blusinha branca. Deixa eu ver se fulana tem. Deixa eu ver a loja dela. Ela vai preferir comprar de você. Por quê? A gente não compra produtos que a gente acha que são mais legais. A gente compra de quem a gente confia. Ainda mais nesses tempos, né, de e-commerce, onde tá todo mundo comprando muita coisa para receber em casa, a confiança é um elemento muito significativo, né? É um pilar. Por quê? Porque tem muita gente que você vai comprar e você fica pensando, será que se chega direitinho mesmo? Será que o tecido é esse que tá aparecendo? Ou é aquelas coisas que a gente compra no Alibaba e quando chega, né, tudo meio zoado? Entendeu? Então você precisa criar na cabeça do seu cliente uma caixinha no sentido de quase como se você fosse uma amiga. Uma pessoa que tá ali ensinando um monte de coisa para ela. E quando ela quiser comprar uma roupa, ou quando ela quiser inovar no guarda-roupa dela, ela vai buscar você como referência. Eu quero que você seja referência para ela. E não que você entre na caixinha de roupas brancas. Ela vai buscar todo mundo, procurar o menor preço. Esse cliente não é o que a gente quer. A gente quer o cliente que queira o seu produto, que confie em você, que queira ter um relacionamento com você. Então você pode trazer um monte de conteúdo sobre isso. O último exemplo que eu queria dar é para pessoa que não tem nenhum entrave ético, né? E que pode jogar mais soltinho. O coaching eu vejo muito problema em relação ao coach que fica com medo de dar muito conteúdo, de ensinar ferramentas e a pessoa fala, não precisa de um coach. Cara, não é assim que funciona. Entregue pra caramba. Né? Quando você tiver um monte de gente na sua base, quanto mais conteúdo você entregar, mais gente você vai atrair. Dessa galera que você atrair, vai ter um percentual de pessoas que vai querer ser atendido por um coach um dia. Que talvez tivesse preconceito com coach, que talvez achasse que não era para ele. Com o seu conteúdo, você vai mostrando para quem é o seu produto, o seu serviço, de que forma você pode ser útil. Lembra da história de trocar segundos por minutos? É isso. Quanto mais conteúdo você der, mais as pessoas vão dar tempo para gastar com você. E isso é muito precioso. Gente, a gente está em 2020, né? Quando hoje em dia você consegue parar, sentar as pessoas aqui, ó, falar com elas e ter gente prestando atenção no que você tá falando. Vocês ficam com essa limitação de, mas eu tenho poucos seguidores, só tem 10 pessoas vendo, meus views são baixos, seu cu. Não tem nada disso, pequena é a sua cabeça, pequena é a sua mentalidade que não consegue entender que são pessoas que estão ali te dando o privilégio de escutar o que você tá falando. Qual foi a última vez que você conseguiu reunir 5 pessoas para prestar atenção no que você tá falando sem te interromper? Não consegue, né? Então para de desvalorizar e ficar se diminuindo de mas eu só tenho 50 pessoas me vendo. Porra! 50 pessoas, caceta! Tira da sua... tira esse negócio da tua cabeça de tenho pouca gente, minha audiência é pequena, não é nada disso, tá? Tem que expandir a sua mente e pensar. São pessoas te dando atenção, são pessoas te abrindo um tempo na vida delas para escutar o que você tá falando. Então, cuide com carinho da sua audiência. Tá, mas aí eu falei sobre você criar conteúdo de valor, mas eu não te expliquei o que caracteriza um conteúdo como de valor ou merda. Eu não quero que você fique aqui postando bosta, tá? Toda vez que você pensar, putz, será que eu pararia alguém na rua pra mostrar isso, pra falar sobre isso? Sempre que a resposta for não posta. Mas também não é pra você se encostar, ficar em posição fetal, falando, eu só tenho ideia bosta, não vou postar nada. Não. Eu quero que você poste pelo menos 3 vezes por semana, tá? Isso aí é a regra que eu passo pros meus alunos, passar pra você também. Mas a questão é a seguinte, você tem alguns critérios. E eu uso principalmente essa classificação que eu inventei e que eu acho muito boa, que é assim, ó. O conteúdo de valor é aquele que preenche pelo menos um desses 4 requisitos que eu vou te falar. Então anota aí. Ou ele tem que inspirar. Quando eu posto foto minha, bonitona, aqui na minha casa, maravilhosa, isso serve pra quê? O que muda na vida do meu seguidor? Ele se inspira, né? Ela se inspira, a minha Paulinha se inspira. Por isso eu não posso postar qualquer coisa. Tem que postar sempre alguma coisa que se o meu objetivo é inspirar, eu tenho que trazer alguma coisa que mude o dia dela, que ela fale, nossa, quero trazer um pouco disso pra minha vida. Quero trazer um pouquinho disso pras minhas mídias, isso me leva pra algum lugar, tá?
Ou o conteúdo inspira, ou ele pode ensinar alguma coisa. Então, vamos supor, se você trabalha com fotografia, por exemplo, e você começa a falar sobre lente, sobre visagismo, sobre linhas do rosto, sobre a maquiagem que fica mais legal na câmera, iluminação, você vai começar a trabalhar ali com conceitos que ensinem a sua audiência. Ah, Valesca, mas qual a posição isso no meu funil? Meio de funil. No meio de funil, você busca ensinar, simplificar. É quando você começa a ter um relacionamento. Quando você conhece um cara, né? Você conheceu o cara no Tinder. Eu sempre dou esse exemplo do Tinder, né? Que bosta, mas enfim, é o que eu tenho na minha cabeça. Conheceu um cara no Tinder. Conheceu ele lá, saiu com ele. Primeiro você chega aqui querendo impressionar, você faz uma boa imagem, né? Fotinho ali que vai convencer o cara, e o papinho superficial. Quando você começa, ultrapassa a barreira, né? Saiu da primeira vez, começaram a se falar mais, aí vocês começam a ter uns papos, esses papos vão ficando mais aprofundados. Ou não, né? Ou você já viu que é uma merda e larga ali mesmo, ou você começa a aprofundar. Qualquer relacionamento é assim. Se você conhece uma pessoa no ônibus e fica amiga dela e começa a conversar, vocês começam a aprofundar o relacionamento depois. Não é de cara que você chega contando a tua vida inteira, seus podres, não é assim. Normalmente não é. Então, no conteúdo de meio de funil, você começa a aprofundar esse relacionamento, você começa a trazer elementos um pouquinho mais densos, um pouquinho mais profundos. Lá no meu perfil, se você der uma fuçada, conteúdo de meio de funil, normalmente quando eu estou ensinando alguma coisa para as pessoas. Lá eu vou estar ensinando como fazer stories, como fazer lives, como se comunicar com o seu público, como desenvolver um relacionamento com a sua audiência. São temas que demandam um pouquinho mais de contato comigo. Quem acabou de chegar, talvez chegue lá e fale, nossa, o que ela tá falando? Não tô entendendo. Não sei a diferença de alcance, impressões, quem é essa mulher? Você entendeu? É meio de funil. É aquele conteúdo que busca realmente desenvolver o seu seguidor. É aquele conteúdo que o seu seguidor para um pouquinho e ele sente que ele tá aprendendo alguma coisa com você. Ele sente que o tempo que ele tá passando no Instagram não é em vão. Ele não se sente culpado. Porque às vezes não bate esse negócio, que você tá ali o dia inteiro mexendo no Instagram e se sente meio culpado de estar passando tempo demais, de não tô fazendo nada da minha vida. Com o conteúdo que ensina, não. O conteúdo que ensina dá a sensação no seu seguidor de que ele tá aprendendo, de que ele tá usando aquele tempo de uma maneira útil. Então vamos lá, o segundo tipo de conteúdo de valor é o que ensina. E aí você você tem que sentir a sua audiência, né? Quanto ela aguenta. Quando o seu perfil, deixa eu te dar um spoiler aqui, quando o seu perfil começa a ficar muito bombado, você não consegue aprofundar muito mais. Por quê? Porque todo dia tá chegando muita gente nova. E aí você não consegue aprofundar. Por quê? Porque a pessoa que acabou de chegar quer saber os conceitos mais básicos. Então uma coisa que acontece hoje em dia no meu perfil e eu acho muito legal é que alguns temas, quando eu começo a falar ali, os meus seguidores mais antigos já mandam, ai Valesca, ainda te faz esse tipo de pergunta? Eu já sei disso. As pessoas chegam sedentas, desesperadas para aprender um monte de coisa, passa 2, 3 meses, né, acompanhando todos os meus stories, todos os meus posts, a pessoa já fala, nossa, mas isso é muito básico, isso é muito iniciante. Sim. Sem a pessoa perceber, ela passou pelo meu curso. Você entende? Ainda que ela não tenha me pago um centavo, ela já sentou na cadeira de aluno. E aí que tá. Você tem que fazer com que a pessoa que chegue no seu perfil, ela sente na cadeira do cliente, pelo menos por alguns instantes. Ela tem que sentir que ela pode confiar em você e que ela tá aprendendo alguma coisa com você. Que você tá somando na vida dela de alguma forma e não tá ali só para vender. Lembra que tudo que a gente faz no Instagram com finalidade comercial é se intrometendo no momento de entretenimento da pessoa? Tem que ser suave. Você entendeu? Quando você agrega valor, você ainda faz uma outra coisa, que é ativar o gatilho da reciprocidade. Toda vez que você ensina, que você gera valor para alguém, é inconsciente, a pessoa tem vontade, ela se sente compelida a devolver aquilo de alguma forma para você. Então, além de conquistar uma comunidade engajada quando você gera valor para as pessoas, você ainda deixa essa cartinha na manga. Quando ela precisar comprar de alguém, você pode ter certeza que ela vai preferir comprar de alguém que ela já confia, que ela já aprendeu alguma coisa, que ela se sente um pouco em dívida, do que comprar com alguém que acabou de aparecer. O conteúdo de valor, ele pode também ser mero entretenimento, tá? Por quê? Porque é um entretenimento, a pessoa tá no Instagram buscando se entreter. Então, quando eu mostro o Gael, quando eu mostro minhas brincadeiras com o Rafa, quando eu mostro que eu tô cozinhando alguma coisa, isso é entretenimento. Eu gosto de chamar isso de momento do cafezinho. Você já vai entender por quê quando eu te falar sobre as linhas editoriais, né? Tem que ter um pouco de entretenimento. É o momento que você posta um meme, uma brincadeira, que você mostra os seus bastidores. Não vai levar o seu público a aprender uma coisa nova, não vai necessariamente ser um conteúdo inspirador,
mas é o que move a rede social. É a fofoca, é o barraco, é você comentar algum caso que aconteceu, é você se posicionar em relação a alguma notícia, alguma coisa não tem nada a ver com o seu nicho, com a sua área de atuação. É aquilo que realmente faz com que as pessoas... Todo mundo é meio fifi, né? A gente quer saber as fofocas, a gente quer saber como é a tua casa, a gente quer saber o que você faz nas suas horas vagas, a gente quer saber que série você está assistindo. As pessoas têm essa curiosidade. E aí você pode virar pra mim e falar, Valesca, mas eu não quero abrir minha vida privada. Não precisa abrir. Você pode manter tranquilamente a tua privacidade. A grande questão é, alguma coisa você pode mostrar que pessoalize, que torne mais... Qual que é a palavra? Que humanize a sua marca, né? E o conteúdo de entretenimento ele serve muito para isso, para mostrar que existe alguém ali atrás da marca. Bom, se você é minha seguidora e você acompanha meu conteúdo, você já sabe que eu sempre falo que eu não gosto de dois perfis, né? Esse negócio de perfil pessoal e profissional, eu sou contra esse negócio, eu acho que tem que ser um só. Em alguns casos, eu acho que faz sentido você ter dois perfis. Se você é confeiteiro e quer ter um perfil vitrine onde você vai colocar só bolo, 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 show de bola. Se você tem loja de roupa e você quer ter um perfil onde você vai colocar só roupa, 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 beleza, show de bola. Agora, onde você vai montar o seu funil de vendas, onde você vai criar esse conteúdo que atrai, que inspira, que educa, e já vamos falar do que simplifica, isso eu prefiro que seja feito naquele perfil que você chama de pessoal. Porque diferente do que você imagina, seus primeiros clientes e a sua primeira rede de clientes vai surgir das pessoas que já te conhecem, as pessoas que convivem com você, é a prima da cunhada, da fulana, do periquito, papagaio, é daí que surge. Só que às vezes vocês ficam tão pressionadas, com tanta vergonha, tem tanto medo de ser julgada, de ser mal avaliada, não tem esse negócio? Aí você fala, eu vou fazer um perfil aqui separadinho, porque aí não vão saber. Já perdeu, minha filha, 90% da sua potência de venda só aí. E ainda perde pela falta de humanização. Toda marca, as pessoas querem saber quem está por trás dessa marca. Quem é a pessoa que faz a gestão desse conteúdo? Se tem um salão de beleza, tudo bem, quem é a dona do salão? Não precisa ser a dona, quem são os profissionais que atendem nesse salão? É uma coisa básica do dia a dia, a gente quer saber, a gente é curioso. Então, quando você começa a tornar mais personalizado, não é personalizado, é pessoalizado, mais humanizado seu conteúdo, melhor. Quais marcas que fazem isso muito bem? A Netflix, por exemplo, né? É a Netflix que é uma menina, que responde de uma maneira super engraçadinha e tal. Se você começar a acompanhar essas marcas, né, que tem essa pegada mais humanizada, você vai perceber que elas têm as historinhas, elas mostram quem trabalha, quem são as pessoas por trás das câmeras. Tudo isso deixa muito mais interessante do que um perfil que só tá ali para vender, 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 vender. Se esse é o teu objetivo, você já sabe que não é pra estar aqui, né? Porque eu tô aqui falando sobre conteúdo de valor. Se a sua ideia é só ficar postando produto, não é com você que eu tô falando. E tá tudo bem também, você pode testar por esse caminho. Mas não é o que eu quero pra você. O que eu quero te ensinar aqui é uma virada de jogo. É mudança radical. É você ocupar um outro espaço. Se é isso que você quer pra você, se você quer ter uma outra caixinha na cabeça do seu cliente, né? Abrir outra gavetinha na cabeça dele, aí você vem comigo. Então vamos lá. Conteúdo bom. Ou ele inspira, e pode ser ou, tá? Ou ele educa, ensina alguma coisa, ou ele entretém, e por fim existe um quarto tipo de conteúdo de valor, que é o conteúdo que simplifica. O que é o conteúdo que simplifica? Bom, você já ensinou aquilo para sua audiência já sabe. Vamos supor, você é fotógrafo, você já falou de todos os tipos de lente, aí você resolve fazer um post, as melhores lentes 50mm, aí você coloca lá as marcas, os preços. Você está entendendo? Você não está ensinando nada, você está facilitando, trazendo uma informação que ele demoraria um pouquinho para procurar no Google. Entendeu? E aí tem uma outra questão que eu quero te falar. Às vezes vocês ficam nessa de, poxa, mas será que alguém vai querer? Que essa informação já está no Google, né? O que vai adiantar eu fazer esse conteúdo? Meu amor, as pessoas não pesquisam no Google, não pesquisam nada. É inacreditável. Então, assim, aproveite que você já tem uma audiência. Pense sempre, a audiência é preguiçosa, a audiência é muito preguiçosa. E simplifique. Se você já fez essa pesquisa, mostra para tua audiência. Não fica miguelando o conteúdo, não. Toda vez que você sentir dó de entregar um conteúdo, entregue. Ai, mas o que eu vendo depois? Se vira. Você que se vire, dá seu jeito, dá seus pulos e cria alguma coisa melhor ainda, tá? A criatividade não é um copinho de água que você mata aqui, ó, acabou e não tem mais. Não. Quanto mais você oferece, mais você recebe. É incrível isso. Então, estimule sua criatividade e crie conteúdo de valor. Independente de qual é a sua área, eu tenho certeza que existe um monte de conteúdo que você pode criar. E aí a gente vai entrar agora no terceiro ponto, no terceiro tópico dessa aula,
que é sobre a sua linha editorial. E isso vai desbloquear várias chavinhas aí na tua cabeça em relação à criação de conteúdo. Vamos falar de linha editorial? Linha editorial é o seguinte, primeira vez que eu vi essa expressão, eu falei, nossa, deve ser alguma coisa muito difícil, né? E até dá pra deixar bem difícil. Você procurar livros, literatura técnica sobre isso, você vai achar muita coisa. Mas pra gente que tá buscando apenas alguma referência de editoria, né, e levar isso pro nosso Instagram, como que eu quero que você pense? Bom, linha editorial qual é o seu assunto? Qual é o seu principal tema? Para quem trabalha de uma maneira bem mais direcionada, né, no sentido de, eu sou advogado, você já sabe, seu principal tema, sua linha editorial é o direito, é a vida jurídica. Entretanto, e aí eu vou complicar aqui na cabeça de todo mundo, o que eu acho mais legal nesse tipo de perfil? Não é você chegar ali como a advogada, é uma pessoa interessante, que inclusive é advogada. Eu sempre aconselho vocês a serem as maiores influencers das marcas de vocês. E quando eu falo marca, eu não tô falando só de marca de roupa, de sapato, não, nada disso. Todo mundo aqui tem uma marca pessoal. Eu tenho a minha, quem tá me filmando tem a dela. A vida é assim, todo mundo tem a própria marca. Quando a gente não cuida dessa marca, essa marca fica à mercê de quem tá olhando. Então, às vezes a pessoa vai olhar e vai falar, legal, bonita, feia, desleixada, bacana, esquisita. A gente fica na mão dos outros. Quando a gente escolhe quais são os rótulos que a gente quer que as pessoas coloquem na gente, a gente começa a tomar mais esse cuidado. Quando começa um trabalho de branding, a gente vai falar detalhadamente disso, dessa coisa dos rótulos, na próxima aula, tá? Por hora, eu quero que você pense o seguinte: de que maneira você quer ser lida no seu Instagram, no sentido de qual é o tema? Você quer que a pessoa bata o olho em você e fala, qual é o tema dessa pessoa? O meu tema é marketing digital. Eu quero que a pessoa chegue no meu Instagram, qual é a primeira informação que eu quero que ela bata o olho e saiba que eu falo ali? Marketing digital. E sabe o que vai acontecer? Se eu quero que ela bata o olho e encontre isso, eu preciso entregar isso. E eu tô falando isso, parece ridículo, né? Não é o que eu fazia. Por muito tempo na minha vida, eu queria que a pessoa batesse o olho e visse marketing digital. E quando a pessoa olhava, ela via o quê? Uma mulher que viajava. Entendeu? Então, eu preciso que seja clara e cristalina a mensagem que você vai passar através das suas mídias, através das suas postagens, através dos seus stories, através do seu feed, através dos seus destaques. Quem você quer ser no Instagram? Qual é o seu grande tema? Fica tranquila, você vai poder, de acordo com o meu método, você pode pegar 3 temas diferentes, tá? Mas eu preciso que você escolha qual é o seu temão, qual é o seu grande tema, aquele tema que as pessoas vão chegar no seu perfil e já vão saber de cara qual é o seu tema. Você tem que escolher. Vai ser o direito? Show de bola. Não, Valesca, eu acho que eu prefiro que seja lifestyle e aí o mundo jurídico vem a cavalo. Tudo bem, não tem problema. Mas você precisa escolher qual é o seu grande tema, qual é o seu tema principal. Aquilo que você quer realmente que o seu cliente, no final das contas, passe o cartão com você. Esse é o seu grande tema. Tudo bem? Tá. Então, a princípio, o que as pessoas fazem quando começam a criar conteúdo? Então, se é marketing digital, só vou postar de marketing digital. Qual é o problema disso? Que é chato, é cansativo, é exaustivo. Tudo bem fazer assim? Tudo bem, não é o meu método, tá? O método @ValescaBruzzi é no sentido de ter 3 linhas editoriais. Eu acho que fica muito mais interessante, acho que humaniza muito mais, acho que fica muito mais divertido, eu prefiro, tá? 3 temas. Então vamos lá. Escolheu qual é o seu grande tema? Ótimo. Você vai passar 70% do seu conteúdo vai ser relacionado a isso. Valesca, mas é nos stories ou no feed? Nos 2. Mas e meus destaques? Também. IGTV, só sobre isso. Você não vai fazer IGTV sobre um tema que não seja o seu principal ou o seu secundário. Já vamos chegar no secundário. Mas e Reels? Reels é outra coisa. Reels você vai poder brincar, eu já vou te explicar o porquê. Mas no seu tema principal, ele tem que estar cristalizado nas suas 9 últimas fotos do feed. Não importa quantas fotos você tenha, eu quero que você tenha o máximo possível, tá? Porque chegar em perfil vaziozinho tem uma carinha de fake, não tem? Não fica esquisito? Você tem que ter bastante conteúdo ali. Mas a grande questão é, quem chegar no seu perfil hoje tem que deslizar o seu feed e tem que encontrar sobre aquele seu tema que é o seu temão. Eu gosto de chamar de temão, que é para você ter na cabeça. 70% de tudo que você produzir vai ser relacionado ao seu temão. Combinado? Ótimo. E como eu acho que fica chato ficar falando de uma coisa só, eu acho que é sempre legal quando a gente tem um tema auxiliar. O que é o tema auxiliar? É quando você dá uma descontraída e é algum tema secundário que te ajude na sua produção do seu tema principal. Então, por exemplo, no meu caso, eu falo sobre marketing digital, mas no meu tema secundário tem muito também de mentalidade relacionada a dinheiro, tem muita coisa relacionada a empreendedorismo feminino. Expandiu, né? Não tem problema, desde que sejam temas que conversem no seu teminha, ou melhor, no seu tema, tem que ter
alguma coisa que te ajude no seu tema principal. Então vamos supor, se você é advogada e você está falando sobre direito de família, o que pode estar no seu tema secundário? Você pode falar sobre relacionamentos, você pode falar sobre mais relacionamentos. Todo mundo quer saber sobre relacionamentos, né? Como se relacionar melhor com seu parceiro, como resolver disputas de forma amigável. Você pode trazer outras coisas que tenham a ver com o seu universo, que te ajudem no seu tema principal, mas que ao mesmo tempo dê uma leve descontraída. Isso vai representar quanto no seu conteúdo? 20%. Valesca, significa que eu tenho que pegar uma calculadora agora e começar a calcular? Não, isso é para você ter na sua cabeça. Se você tiver em mente que 70% vai ser sobre o seu tema principal, 20% sobre o seu tema auxiliar, já vamos chegar nos 10%, que é o que é mais interessante, o que mais conecta e o que menos vende. Se você tiver isso em mente mais ou menos, você já vai conseguir se direcionar, tudo bem? Bom, então já temos o temão, que é o seu tema principal, temos o tema, que é o tema secundário, vamos para o teminha? O teminha, meu amor, o teminha é o que você quiser, que desde que não deponha contra a imagem que você está construindo junto à sua audiência. Então, churras da tia Lourdinha, vocês querem, né? Vocês adoram. Vai pro teminha, mas aí você vai postar no Reels, não vai postar no seu feed, entendeu? Quem não sabe que é tia Lourdinha é aquele exemplo que eu sempre dou, né? Tem um povo que acha que no Instagram pode postar o que quiser. Ah, eu fiz um perfil pessoal e que eu posto o que eu quiser e deixa aberto. Aí tá lá rebolando até o chão, comendo salsichão cheio de farofa na cara. Não dá, né, gente? Não dá. Aí depois quer vender, não é assim que funciona, é assim que a banda toca. Então o que acontece? As suas postagens que forem mais informais e que não tiverem ligação nenhuma com as suas linhas editoriais principais, ou seja, o grande tema e o tema secundário, vão estar nos seus 10%. Você vai fazer uma brincadeirinha aqui, outra ali, vai jogar no Reels, pode até ir para a foto do seu feed, mas tem que ser harmônico e tem que... usei a palavra errada. Quando a gente fala harmônico, você já imagina aquele feed harmônico de blogueira? Não. Eu tô querendo dizer que não pode destoar do que já tá ali, entendeu? Então vamos supor que você, sei lá, você é uma pessoa, você é médica, você é super séria, trabalha com pacientes que estão vencendo a batalha contra o câncer, não sei o que, parará, seu grande tema é esse. Aí no seu segundo tema você pode falar sobre espiritualidade, se você achar que faz sentido, beleza. E aí de repente você começa a postar umas fotos ali do seu churrascão com a tia Lourdinha. Assim, até tem a ver. Você pode falar sobre alegria, você pode dar um jeito de transformar aquilo em algo que tem a ver com o seu conteúdo, né? Mas é mais provável que destoie, que gere um ruído na sua comunicação. Não gere ruído na sua comunicação com o seu seguidor. Sabe por quê? A gente tem muito pouco tempo. É muito pouco, ele dá muitos poucos, são pouquíssimos segundos com a gente. Então, quanto menos a gente truncar essa comunicação, melhor. Senão fica parecendo, sabe, a síndrome de Tourette? Que a pessoa tá aqui falando numa boa e de repente, ai caralho, você tá e volta aqui. Até cuspir. Não pode gerar esse tipo de ruído que a pessoa que causa uma confusão. Você fala, epa, peraí, o que ela tava falando aqui? Deixa eu ver. Aí a pessoa demora para reconstruir sua imagem na cabeça dela, entende? Então tudo que for contrário àquilo que é com a mensagem principal que você quer passar, dá uma cortada. Fica mandando indireta pra ex nos stories. Coisa feia, gente. Quem quer passar como oftalmologista que fica mandando recado pra ex? Não é legal, pega mal. E não é só pega mal, você, sabe? Você demonstra uma coisa ali que ninguém quer ver. Você tá entendendo? Então, assim, tem que ter essa estratégia, tem que ter essa inteligência. Quem precisa usar o Instagram pra ficar mandando indiretinha, que, né, pra ficar mostrando pro ex que superou, é adolescente. Mulheres maduras que estão ali no Instagram visando o jogo do longo prazo, que querem aprender a ganhar dinheiro com esta merda, não fica fazendo esse papelão, não fica fazendo essa presepada. Tem um direcionamento, tem uma postura, tem uma comunicação eficiente. Uma comunicação que não é só com o que fala, é com tudo que mostra. Então quer dizer que eu tenho que ser um pouco fake? Sim. Não, calma. Não é fake também de um personagem, mas se você vai, quando você chega no seu trabalho, né, você se arruma para ir pro escritório, não sei o quê, você não se comporta da mesma forma que quando você se comporta quando você está fazendo sexo, por exemplo. Significa que você é fake em uma posição ou na outra? Não. Significa que existe adequação. Existe uma mensagem, uma postura, um linguajar que você usa num lugar e uma mensagem, uma postura, um linguajar que você usa em outro lugar. Lembra que eu te falei na primeira aula? Quem mistura tudo é a criança. A criança que não sabe se portar no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Se você é adulta, você tem que, TPP, tá na hora de mudar isso daí. Tudo bem? Então vamos lá. Na sua comunicação, né, nas suas linhas editoriais, você pode ter os seus 3 temas. Então, o tema principal é aquele que você vai gastar 70% do seu tempo, 70% da sua energia.
Seu tema secundário, que vai te ajudar no seu principal, que vai gastar aí 20%, e 10% você pode trazer todo o resto, o que você quiser, desde que não atrapalhe você no seu tema principal. Combinado? Então vamos lá. Agora você já tem 3 linhas editoriais. Eu deixei para vocês lá no nosso canal do Telegram, que se você não tá, entre. É muito bom, porque lá, além de eu te passar os materiais, tem os PDFs para você imprimir ou para você usar até no seu tablet. Lá você tem acesso a conteúdos especiais, né, meu amor? Então não deixe de participar. Bom, lá eu passei para vocês um exercício que é para vocês começarem a identificar qual é o seu grande tema, qual é o seu subtema, qual é o seu teminha que vai aparecer discretamente. Só que o teminha, ele é muito poderoso. E por que ele tem que ter? Porque ele é o que mais conecta. É quando você meio que sai do seu personagem e aí você mostra a série que você tá vendo, o livro que você tá lendo, né? Qual é o seu hobby, o que você gosta, se você aprendeu alguma coisa diferente na maquiagem, eu adoro. Se você for ver meus reels, tá lá, meu temículo, meu teminha tá todo ali. É skincare, é maquiagem, eu agarrando meu marido, que é uma delícia, entendeu? É ali. É uma coisa assim, ó, 10%. Entendeu? Pra quê? Pra não gerar ruído. E também pra entreter. E é onde as pessoas olham e falam, caraca, gosto dela. Ou quando a pessoa fala, nossa, que mulher escrota, odeio ela. Entendeu? Aí ela vaza, é bom que vaze mesmo, porque senão não vai dar certo. Você tá entendendo? Eu não quero atrair multidões de pessoas, né, que não me conhecem, que não interagem. Não, a gente quer atrair o cliente certo. E para atrair o cliente certo, a gente precisa ter uma comunicação certa e acertada. Bom, então na aula de hoje falamos sobre criatividade, falamos sobre linha editorial, falamos sobre conteúdo bom, que é aquele que você tem que começar a fazer, aquele que você vai sentir dó de entregar. Toda vez que você sentir dó, você vai lembrar de mim e vai postar. Vamos fazer esse combinado? Falei para vocês passarem lá no nosso canal do Telegram para você buscar ali, né, os materiais de apoio, que estão show de bola. Minha designer realmente se esmerou dessa vez, eu fiquei muito orgulhosa do material que ela fez. E não deixe de participar da nossa comunidade de Facebook. Por quê? Porque lá tem vários exercícios também. E aí, tem uma outra questão lá também, que eu quero conhecer melhor vocês, quero saber quem vocês são, até para poder trazer cada vez mais conteúdos e exemplos que se encaixem bem no que você precisa, né, na sua necessidade. E você viu que não é difícil? Você viu que você consegue aplicar no seu caso também? Bom, o que está acontecendo? Eu tô recebendo um monte de mensagens de vocês falando, fala mais dos 100 passos, quero saber dos 100 passos. Sossega a tua periquita, eu quero que você foque agora aqui. Quero que você foque aqui, no que você tem hoje, na jornada dos 10K+. Eu quero que você aprenda o máximo possível, extraia tudo que você puder para você conquistar os seus primeiros 10 mil seguidores, para você começar a ter 10 mil pingando na tua conta todo mês, tá? Foca aqui. 100 passos a gente fala depois, agora é hora de focar na jornada. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre como transformar esse seguidor que você atraiu para sua página, como transformá-lo em cliente. A gente vai falar sobre posicionamento, sobre a sua imagem, sobre venda. Como fazer para concluir de fato a venda. Porque às vezes vocês até conseguem chamar o cliente, conseguem passar o orçamento, né? A pessoa se interessa, quer saber mais, quer saber o preço, quer saber como é que funciona, mas não fecha com você. Então a gente vai falar sobre fechamento, vamos falar sobre de que maneira você tem que se posicionar para que essa venda de fato aconteça, para essa contratação sair no final das contas, né? Para começar a pingar esse dinheiro na tua conta. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou dessa aula, se fez sentido para você, se ficou complexo. E eu quero que você me conte e me marque lá no Instagram, tá? Qual é o seu grande tema, o seu temão, qual é o seu tema e qual é o seu teminha. Como é que você distrai a sua audiência, com que tipo de conteúdo de valor você tem produzido, se você já produz conteúdo de valor, se o seu conteúdo realmente é marcante ou se você vai começar a fazer esse tipo de conteúdo. Comente aqui nos comentários e não esqueça de me marcar lá no Instagram também, que eu adoro ver vocês estudando, mas já sabe, né? Só posto se estiver linda, meu amor. Não vem com essa unha descascada. Não. Você já vai entender por quê. Na nossa próxima aula eu vou explicar sobre essa apresentação pessoal, que eu acho super importante, tá alinhadíssima. Então, me marque, que eu quero ver vocês estudando aí na casa de vocês e quero repostar também quem tiver bem aplicadinha, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Te vejo lá. Eu sou a Hanna, sou psicóloga. Só nesse mês de junho eu posso falar para vocês que o meu engajamento triplicou. Melhor do que todo esse engajamento em número de seguidores foi ver de que forma os clientes, pacientes realmente passaram a se envolver muito mais com o conteúdo que eu estava criando. Conteúdo objetivo e assertivo. Claro que a gente aprende dentro do curso. Eu tinha muitas objeções para poder entrar, porque eu achava que poderia ser apenas mais um curso de marketing, como tantos outros por aí. Mas, como boa psicóloga, eu fiquei observando a Valesca, vendo a evolução profissional dela, a evolução pessoal e de que forma o posicionamento dela estava diferente. E foi isso que me chamou a atenção, me fez entrar, me fez com que eu me permitisse participar do curso dela. E realmente
aprender cada vez mais a criar conteúdos que realmente envolvam meus pacientes, que mostrem para ele da minha autoridade e junto com a minha essência. E isso fez toda a diferença. E pronto, já valeu todo o investimento que eu fiz para poder participar do curso, que está sendo simplesmente incrível. Bom, eu tive muita resistência em fazer esse curso. Primeiro porque eu já tinha feito um curso de marketing digital e embora tenha aumentado meu número de seguidores na época, quase nenhuma conversão para clientes. E o que mais a Valesca fala, né, pra gente é que adulto gosta de cliente e não se importa com o número de seguidor. Bom, eu achei que eu aproveitaria muito pouco do curso porque eu associava a venda diretamente com algo físico, né? Como eu presto serviço, eu falava assim, bom, mas eu vou fazer porque eu gosto muito da Valesca, gosto muito do que ela fala, alguma coisa eu vou aprender desse curso. E assim, para minha surpresa, foi um resultado incrível. Eu aprendi a me posicionar, a perder a vergonha de falar nos stories, de botar a minha cara. Eu aprendi que eu tenho algo a ensinar. Na verdade, eu aceitei isso e comecei a ensinar para as pessoas algo que elas não sabem, que para mim talvez era muito óbvio quando as pessoas têm que trocar a escova de dente, por exemplo. Mas quando eu passei a mostrar para os meus seguidores exatamente como, por que e quando trocar a escova, eu me surpreendi ao ver que muita gente não imaginava desse conhecimento. E eu falei, nossa, realmente eu tenho algo para ensinar. Isso foi muito importante para mim, para o meu crescimento pessoal e profissional, porque no profissional, o que aconteceu? Eu tinha muito tabu de falar no meu Instagram, porque eu achava que eu tinha muito dentista já, e que eu ia falar, e que eu ia ser julgada, que eu ia estar falando alguma coisa errada. Mas essas pessoas realmente várias vezes me chamaram de blogueirinha, e isso passou, entendeu? E muita gente que, apesar de saber que eu era dentista, viu que eu sou dentista, né? E começou a se tornar meu paciente, porque eu criei uma relação, entendeu? Eu ensinei algo pra pessoa, foi uma troca, entendeu? É lógico que não foi da noite pro dia, mas foi depois do curso que eu aprendi a me posicionar, a criar relacionamento, a estar sempre presente. Às vezes não é fácil por causa da correria do dia a dia, mas tento me manter sempre presente e eu indico muito, mesmo você que seja profissional liberal ou que tenha questões de conselho, como eu também tenho muitas questões do conselho de odontologia que barram a gente de vários fatores. Dá para aproveitar muita coisa e fazer bombar seu Instagram. É isso. Minha gratidão pela Valesca. Olá, sou Roberta, sou dentista. Eu saí da zona de conforto, eu aprendi a lidar melhor com essa ferramenta que é o Instagram. Daí comecei a divulgar trabalhos mais assertivos, aprendendo a fazer storytelling mais inteligentes. E a partir daí comecei a trazer para a minha vida seguidores que se tornaram pacientes e clientes. O crescimento foi tão grande esse mês, comparado com a minha vida anterior. Consegui 200 seguidores esse mês, a partir do dia 1º de junho até hoje. E só tenho a agradecer a vocês por esse incentivo e que continuem mexendo positivamente na vida profissional de muitas pessoas. Obrigada por tudo.